Eminente presidente, desembargador Leonino Cruz, senhores desembargadores que compõem o colegiado, ilustre e querido procurador de Justiça, doutor Luiz César Bibas, colega Valério Saavedra, eminente procurador doutor Medrado, colegas advogados. Nessas minhas brevíssimas manifestações, sem me alongar a aspectos já inseridos, tanto nas alegações finais escritas, como aos memoriais distribuídos a Vossas Excelências, eu desejo apenas me ater aos pontos mais relevantes das teses esposadas pela defesa do alegante Domingos Gevenil. O observador desavisado, sem que tivesse chance de manusear o processo, certamente até se confundiria com a contundência e com a eloquência, com a retórica do procurador de Justiça aqui desta tribuna. Mas há algumas verdades que precisam ser contestadas e refutadas, pelo que ele falou aqui, que efetivamente não correspondem à verdade processual. Apenas um brevíssimo retrospecto do cenário processual para melhor facilitação da minha exposição. Este processo iniciou-se através de uma denúncia penal formulada contra o alegante Domingos Gevenil, ainda em primeiro grau, imputando-lhe a prática do delito de falsidade ideológica, porque na condição de presidente da Alepa havia, segundo o Ministério Público, feito declarações em um ofício ideologicamente falsa. A instrução probatória transcorreu toda em primeiro grau. Nesse ínterim, o então presidente da Assembleia é eleito prefeito municipal de Altamira e a competência, o foro, é deslocado para esta egrégia Câmara. Pois bem, aqui chegando, vão os autos para o Ministério Público representado pelo desembargador Medrado, onde Sua Excelência mantém a imputação e o enquadramento da falsidade ideológica, gravada na denúncia do primeiro grau, mas inclui o emendácio libelli, que, na verdade, todos nós sabemos que seria o aproveitamento do conteúdo fático da denúncia, mas que nesse conteúdo, na visão dele, haveria um outro delito incerto nessa narrativa acusatória. Então, na visão do doutor Medrado, a denúncia de primeiro grau abrigava dois delitos. O primeiro de falsidade ideológica e o segundo, ao seu sentir, que seria o peculato. Por um ponto é verdade. O acusado não se defende da capitulação legal. O acusado se defende da imputação fática. Então, se o promotor se equivocou no enquadramento, isso é absolutamente possível para que o magistrado, quando da sentença, emende a denúncia, emende o libelo, daí a expressão latina emendatio libelli. A questão reside em saber duas coisas. Primeiro, se está comprovado o primeiro delito da falsidade ideológica originariamente lançado na denúncia. E mais do que isso, se está também delineado o peculato que ele gostaria que fosse pinçado da denúncia e incluído no enquadramento.
Tem um ponto a se considerar que o colega Valério apenas en passant tocou, e aqui eu me reporto tão somente pelo aspecto topográfico da defesa. Ainda que se admitisse em tese a existência e a caracterização do peculato, pelo princípio da consunção ou pelo princípio da absorção do delito meio pelo delito fim, não restaria a menor dúvida que o delito de falsidade ideológica estaria sendo encampado pelo delito de peculato. Aí remanesceria uma pergunta. Absorvida a falsidade ideológica, estaria caracterizado o peculato na conduta da funcionária e o alegante como partícipe desse delito de peculato? De tudo que nós ouvimos aqui, há um detalhe sutil, há um detalhe especialíssimo que não foi abordado nem pelo eminente procurador, nem pelo meu colega de defesa, mas que eu reputo de transcendental importância para demonstrar que o delito de peculato não está caracterizado na conduta da servidora, e vou explicar por quê. A expressão funcionário fantasma, neste contexto, é falaciosa. A servidora não era uma funcionária fantasma. A funcionária fantasma ou funcionário fantasma é aquele que não existe, mas que percebe criminosamente valores que não teria direito nenhum. No próprio bojo da denúncia está escrito que, e eu até reproduzo aqui o texto, em 2008 a servidora Paula Roberta prestou concurso público, sendo aprovada e nomeada como médica no EMOP. Ela, então, não pode ser considerada uma funcionária fantasma tecnicamente, como o Procurador de Justiça insinuou. O segundo ponto, que está na denúncia, é que ela foi requisitada pelo alegante, então presidente da ALEPA, do EMOPA para a Assembleia Legislativa. Não há ilegalidade nenhuma nisso, isso é uma praxe que ocorre em todos os poderes, em todos os órgãos, de se requisitar um funcionário de um setor ou de um órgão para o outro. Se ela, por exemplo, foi requisitada para trabalhar na divisão de saúde da Assembleia, e este pedido foi deferido pela direção do EMOPA, até aqui está absolutamente legalíssima a questão. Ela é uma servidora concursada, ela foi nomeada para o EMOPA e requisitada pelo presidente da Assembleia, que é o alegante, para trabalhar naquele órgão. Não é verdadeira, processualmente falando, a afirmação do doutor procurador de que, da divisão de saúde da ALEPA, o alegante a tivesse requisitado para o seu gabinete. Isso não está aprovado processualmente. O que está escorreito é que a requisição foi feita para a divisão de saúde e lá ela ficou. Aqui, desembargador Neto, é que surge a peculiaridade e a sutileza da lei. Ela é concursada, ela é nomeada para o EMOPA, ela é solicitada para a ALEPA e esse pedido é deferido pelo EMOPA. Até aqui está perfeitamente correto o raciocínio. Agora, veja bem, se ela é lotada no setor para o qual ela foi requisitada, que é a divisão de saúde, e Vossa Excelência trabalhou muitos anos na administração, se eu estiver equivocado, me corrija. Se ela não compareceu
para prestar o serviço no setor para o qual ela foi convocada, isso não é peculato. O peculato é a transferência de valores e dinheiros indevidos. Daí surge a figura do peculato apropriação, do peculato furto e do peculato desvio. Se ela faltou ao serviço, se foi para o Rio de Janeiro ou São Paulo, isso se trata de uma infração administrativa. Mas ela percebia os valores legalmente, porque ela fazia jus àquele dinheiro. Se ela foi ou não foi trabalhar é uma outra história. O certo é que ela recebeu dinheiro por não trabalhar. Logo, ela teria que devolver esse dinheiro ao erário. E ela só poderia devolver esse dinheiro através de uma ação cível de improbidade administrativa. O doutor Juvenil, tal qual ela, estão sendo processados civilmente através de uma ação de improbidade. Então, eles estão sendo processados para devolver o dinheiro ao erário, ao dinheiro que ela teria recebido, não por não ter feito jus, mas porque não compareceu ao serviço, mas porque não compareceu ao trabalho. Se ela tivesse comparecido ao trabalho, o raciocínio é lógico, não caracterizaria o peculato, porque o dinheiro era legal. Se ela faltou ao trabalho, ainda assim, ela faria, em tese, jus àquele dinheiro. Se comprovou que ela não trabalhou, ela tem que devolver. Daí a ação que está tramitando tanto contra ele, tal qual contra ela. Pois bem, em abono a esta tese que eu lanço agora e que não foi abordada, mas em nome da própria plenitude da defesa, ela é possível, eu trago um precedente recentíssimo, desembargador Rômulo, do Superior Tribunal de Justiça, analisando uma questão virtualmente idêntica, semelhante, análoga a esta que está sendo julgado hoje, e em abono, repito, a tese que eu estou sustentando. O relator é o eminente ministro Nefe Cordeiro, e ele diz o seguinte: entende essa Corte Superior, desembargadora Rosileide, que o servidor público que se apropria dos salários que lhe foram pagos, e não presta os serviços, que é o caso que nós estamos analisando, não comete peculato. Porque o crime de peculato exige para sua configuração em qualquer das três modalidades, desvio, furto e apropriação, que haja transferência desse dinheiro de uma forma ilegal. E, em remate, o acórdão vem exatamente se encaixar na minha exposição. O recorrente, embora recebesse licitamente o salário que lhe era endereçado, que é o caso, não cumpriu o dever de contraprestar os serviços para os quais foi contratado. Ele recebeu, desembargador Holanda, por um serviço que ele deveria prestar e não prestou, mas recebeu licitamente. Se não prestou, tem que devolver. E tem que devolver através da ação específica, que é a ação civil de improbidade administrativa, que está, inclusive, em tramitação. E conclui a ementa do acórdão. A tipicidade dos fatos não caracterizado o peculato. Configuração em tese, sim, de falta disciplinar ou ato de improbidade administrativa. É exatamente o que eu estou sustentando.
Tanto que, nas alegações finais... Saavedra, por favor, um copo de água. Tanto que nas alegações finais do eminente procurador, ele invoca um precedente de um tribunal do Paraná, do Tribunal do Paraná, onde ele fala em funcionário que deixa de comparecer ao trabalho, enriquecimento ilícito e efetivo dano ao erário. Exatamente, é um precedente de uma ação de improbidade administrativa. Obrigado. E desejo concluir, apenas arrematando o que o eminente colega Saavedra já falou ainda há pouco, da absoluta surpresa da defesa pelo pedido de afastamento cautelar do alegante, por uma conduta assim imputada no ano de 2008, quer dizer, mais de 10 anos atrás, e todos nós sabemos que as medidas cautelares, elas se amparam em dois requisitos que se entrelaçam como dois irmãos siameses: a contemporaneidade e a necessidade da drástica medida. Então, eu encerro sustentando e reafirmando, o desembargador Leonan, as teses da defesa. O acusado está sendo processado pelo delito de falsidade ideológica, que é a acusação originária da denúncia. Em alegações finais, o procurador Medrado pede a inclusão, através do emendaço libelli, do delito de peculato. Nós estamos sustentando, no primeiro momento, que o delito de falsidade ideológica não está caracterizado, porque a falsidade ideológica seria a falsa afirmação no ofício requisitório, e o ofício está escorreito. Ele requisitou a funcionária, e esse pedido foi deferido pelo EMOP, requisitou para ocupar um cargo na Alepa, e ela ocupou esse cargo. Então, nós estamos baseados num precedente, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, dizendo que não está caracterizada a falsidade ideológica, porque neste precedente, inclusive de 2016, diz que o essencial na falsidade ideológica é o dolo específico de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. E não se vê no ofício requisitório do alegante nenhuma afirmação não verdadeira com o objetivo de alterar o cenário jurídico relevante. Apenas para efeito de segmento das teses esposadas, nós queremos admitir para argumentar que a tese da falsidade ideológica seja albergada pela Corte. E remanesceria, então, a questão do peculato. E eu recapitulo dizendo, num primeiro momento, que o peculato absorve o delito da falsidade ideológica, porque o delito de falsidade ideológica seria um crime meio para atingir o crime fim, que seria o peculato, e isso, inclusive, já está solidificado em inúmeros precedentes dos tribunais brasileiros. A falsidade ideológica, quando praticada como meio de atingir o crime de peculato, será por ele absorvido em atenção ao princípio da consunção. E concluo dizendo que o delito de peculato não está caracterizado exatamente porque não houve transferência ilegal de valores ou de dinheiro. Os vencimentos eram legais. Se ela deixou de cumprir as suas obrigações, deixou de comparecer ao trabalho, isso não é peculato.
é uma infração disciplinar e, mais do que isso, ela e o alegante têm o dever de devolver o dinheiro ao erário público. E isso já está sendo cobrado através da via própria, que é a ação civil de improbidade administrativa. Esses são os pleitos da defesa do alegante, eminente desembargador Leonan Cruz. Doutor Serrão.